Ok, obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que também estamos aqui hoje, eu e a Cidália, para falar de uma iniciativa que a APN Portugal tem vindo a desenvolver na área da participação. Já tivemos a oportunidade de ouvir da parte da manhã pela minha colega Elizabeth Santos que realmente a questão da participação, sobretudo da participação das pessoas em situação de pobreza e ou exclusão social, é algo muito importante para a APN Portugal. Nós surgimos em 1991 já com este princípio fundamental da participação, de promover a participação das pessoas que se encontram nesta situação. Nós consideramos que o conhecimento de quem decide é fundamental, o conhecimento dos profissionais é fundamental, o conhecimento académico é fundamental, mas muitas vezes é descurado o conhecimento de quem vive diariamente estas situações. E é um conhecimento que é muito válido e útil para influenciar as políticas e as medidas a nível nacional, a nível local e até a nível europeu. Por exemplo, quando estamos a fazer a avaliação das políticas, consideramos que falha sempre este conhecimento que pode e deve ser tido em conta quando estamos a falar de intervenção e de definição de políticas. Por isso, na APN Portugal temos desenvolvido esta participação e como? E é aqui no Cumo que eu e a Cidália, a minha colega, vamos apresentar-vos como é que estamos a promover essa participação. Antes de passar ao Cumo, dizer-vos que, tal como já referi, que para além de ser um princípio base de intervenção que a APN Portugal defende, consideramos que também deve ser incutido como metodologia de intervenção. Não é só um princípio, mas temos que também colocá-lo em prática e também a participação não deve ser vista como algo pontual, mas uma participação consistente, persistente, estruturada e que se prolonga ao longo do tempo. Por isso, falamos da participação como um processo através da qual as pessoas, os grupos e os seus territórios se reapropriam dos recursos, da sua identidade, intervêm na vida social, política e cultural e fazem ouvir a sua voz com mais força nas instâncias de decisões. E por isso, quando estamos a falar de participação, é disto que estamos a falar, porque sabemos que o próprio conceito de participação é muito complexo e existem várias participação, mas é aqui nesta grande definição que a APN Portugal se situa. E antes de avançar, também fazer aqui um à parte, que era saudar o Jordi Estivil, que é um amigo e um parceiro da APN Portugal, e porque é que estamos aqui a saudar, não é só por ele ser um amigo e um parceiro fundamental da APN Portugal, mas no fundo também foi com o Jordi que fomos construindo esta reflexão e este caminho sobre a participação, e relembro aqui 2006, em que tivemos um projeto, que era o projeto Ativar a Participação, em que o Jordi foi um elemento fundamental deste projeto e foi mesmo consultor do próprio projeto e por isso não podia deixar de relembrar este contributo fundamental para esta área na IAPN Portugal. Como eu disse, isto era um princípio, mas também uma metodologia de trabalho e vou apresentar-vos o que é participar na voz das pessoas que integram este processo de participação da IAPN antes de avançar para a nossa organização. Vamos ver se isto funciona. Eu não sei se quem está online se está a ver. Aqui preciso de ajuda. Pois. A participação tem destas coisas, não é fácil. É pouco. É pouco tempo. Vamos.
Compromisso. União. Voz. Esperança. Utilidade. Mudança. O impacto que a participação tem na sociedade é empoderamento. Saber que há muita gente nesta luta. Uma valorização pessoal, um sentir útil, uma cidadã ativa para lutar pelos meus direitos e pelos direitos das outras pessoas. Porque posso dar a minha voz e posso ter a liberdade de me expressar. A participação trouxe-me mais alento, outra maneira de encarar a vida, não pensar que são só coisas más, também há coisas boas por trás disso. Com a participação fui adquirindo mais conhecimentos. As pessoas têm poder de liberdade de expressão, podem dar as suas opiniões, críticas ou favoráveis. A partir desse diálogo há resultados. Todos temos que ter voz e que há alguém que nos vai ouvir. Eu não sou uma pessoa acomodada por natureza. A participação ajudou-me a desenvolver a resiliência que eu já tinha para provocar a mudança em mim e nos outros ao redor. Participar é agir, fazer parte, transformar e deixar-se transformar. É promover a voz de quem já experienciou pobreza ou exclusão social. Na EAPN Portugal, acreditamos que, para combater a pobreza, precisamos de ações consistentes que envolvam e empoderem as pessoas. Por uma sociedade mais justa, humana e participativa. Isto é também o que é a participação e o trabalho que temos feito na EAPN com as próprias pessoas. E agora vamos só. Exato, obrigada. Deixa eu vou precisar mais à frente, está bem? Obrigada. E este trabalho da participação, não vou estar a apresentar a história toda, mas vou passando, começou em 2001, porque tal como a minha colega também disse de manhã, nós pertencemos à rede europeia, à EAPN Europa, que tinha desde também a sua fundação este princípio base da participação, de promover a participação das pessoas. Então em 2001 foi desenvolvido o primeiro encontro europeu de pessoas em situação de pobreza. Todos os países que integram esta rede, esta EAPN Europa, tinham que constituir delegações de pessoas que se encontravam nessa situação, iam a Bruxelas e, tendo como base um tema que era definido em conjunto pela EAPN Europa e pela Comissão Europeia, as pessoas estavam durante 2 dias a debater aquele tema, apresentando as suas propostas e as suas recomendações de ação. A EAPN Portugal sempre participou, sempre constituiu essas delegações com recurso às organizações que trabalham diretamente com estas pessoas, porque a EAPN Portugal não trabalha diretamente com as pessoas, trabalhamos sim com as organizações que trabalham na área social, as entidades sociais e que identificavam essas pessoas. O que é que nós sentimos? Sentíamos que essas pessoas eram identificadas, que havia este trabalho preparatório para levar a Bruxelas, tendo por base um tema comum, mas depois, quando chegávamos a Portugal, este trabalho perdia-se, não se dava continuidade ao trabalho quer de empoderamento, quer de capacitação e também ao trabalho de lobby, que é uma área fundamental da nossa organização, e por isso decidimos em 2000. Tivemos vários projetos, entretanto, e em 2009 nós decidimos criar os Conselhos Locais de Cidadãos. Até entre 2001 e 2009 nós fomos tendo sempre projetos, quer a nível nacional, quer a nível europeu, para promover a participação das pessoas, trabalhando não só com as próprias pessoas, mas também com as organizações sociais, no sentido de levar este princípio e esta metodologia de trabalho ao dia-a-dia destas organizações. Então, em 2009, nós constituímos estes Conselhos Locais de Cidadãos. A EAPN está representada em cada distrito a nível continental e estamos também na região autónoma da Madeira. Por isso, nós, neste momento, temos 19 conselhos locais de cidadãos.
Foi constituído também o Conselho Nacional de Cidadãos, que é constituído por um representante dos 19 conselhos locais e que reúnem também 4 vezes por ano e que têm esta abrangência nacional de levar as preocupações locais para o nível nacional e podermos também a nível nacional fazermos aqui este lobby de influenciar as medidas e políticas e não só apenas local. Dizer-vos que isto foi em 2009, nós criamos estes conselhos locais com objetivos muito concretos, mas como eu disse, isto é um processo. Estamos em 2026 e posso-vos dizer, como dizia há pouco, que este processo não é um processo fácil, que houve alturas em que tivemos que parar, recuar 2 passos para depois voltarmos a avançar e foi sobretudo é um processo que é feito com todos, não só com as próprias pessoas da organização, mas também com as próprias pessoas que integram estes conselhos locais de cidadãos. Posso-vos dizer que neste momento temos a participar connosco 116 pessoas, distribuídos pelos 19 conselhos de cidadãos. E quem são estas pessoas? Eu vou avançar, pois... Então, quero ir aqui aos conselhos para perceberem. É isso. Então, quem são estes elementos que integram os conselhos locais de cidadãos? São pessoas, tal como o nome diz e como eu já referi, são pessoas que vivenciaram ou ainda estão a vivenciar uma situação de pobreza ou de exclusão social, mas para nós também o importante era que estas pessoas se identificassem com a missão da própria organização. Como devem de imaginar, promover a participação de pessoas em algo mais prático, em algo mais concreto, com uma intervenção mais direta no terreno, é muito mais fácil de promover. Agora, promover a participação das pessoas a um nível mais amplo, mais macro, de influenciar medidas e políticas, é muito mais difícil para captar a atenção e a participação das pessoas. Por isso, um dos primeiros requisitos é este, identificarem-se com a própria missão da IAPN, os seus valores e os seus princípios de intervenção. Partilharem, identificarem-se com os objetivos que se pretende atingir nos conselhos locais, que são os que eu já referi, terem vivenciado ou vivenciarem situações de desfavorecimento social e possuírem disponibilidade para participarem nas reuniões e nas referidas ações e terem predisposição para trabalhar em grupo. Cada conselho local tem o seu próprio plano de ação, porque trabalham tendo presente as necessidades específicas dos seus territórios, mas também dos interesses que integram, que os próprios membros destes conselhos locais também têm no que diz respeito à pobreza e à exclusão social. Por isso, cada conselho local também desenvolve atividades muito específicas. Temos aqui na plateia colegas que dinamizam esses conselhos e depois, se houver oportunidade, até podem depois no debate falar um bocadinho e percebemos que rapidamente que assumem também aqui funções e papéis diferenciados e as ações que desenvolvem também são muito diferenciadas. Por isso, o Conselho Local Nacional de Cidadãos têm, sobretudo, como objetivo terem uma voz ativa. É isto que nós queremos promover, uma voz ativa para o diálogo e para participarem na vida política, que é algo que é sempre visto como muito afastado das pessoas que vivenciam estas situações. E depois terem a oportunidade de participarem também ativamente na resolução dos processos de inclusão ao nível mais micro, dos seus próprios processos de inclusão, mas também de contribuírem para algo mais abrangente, que é a luta contra a pobreza no geral, identificando aqui estratégias, avaliando as políticas e as medidas e também exercendo aqui a questão do lobby junto dos órgãos de poder. Como é que nós fazemos esta participação e esta interlocução com o poder público, com o poder político?
avaliamos as políticas, monitorizamos, direta ou indiretamente. A IAPN Portugal vai acompanhando estas medidas e vamos desenvolvendo pareceres sobre as medidas, tomadas de posição, e todos esses documentos são baseados, lá está, como eu dizia inicialmente, no conhecimento técnico, mas também no conhecimento que estas pessoas detêm sobre estas matérias. Por isso, as nossas tomadas de posição, os nossos pareceres, têm sempre presente este conhecimento que nós sabemos que ainda não é tido em conta junto das instâncias de decisão. E agora vou recuar aqui um bocadinho, desculpem eu andar para a frente e para trás, mas é mais fácil. E depois esta apresentação vai ser partilhada, não vou estar aqui a falar cada um destes pontos, depois vou dar a palavra à Cidal, mas apenas voltar aqui a 2015. Como eu disse, este foi um caminho que nós fomos fazendo, fomos construindo em conjunto e fomos aprendendo, porque nós também não sabíamos tudo e não há uma receita para promover a participação, não existem receitas, existem caminhos que se vai também aqui colocando em prática e vamos avaliando nós próprios este caminho. Então, porquê é que eu destaco aqui 2015? Porque em 2015 nós considerávamos que era necessário tomarmos outro rumo e darmos corpo efetivo a esta participação. Então, houve uma alteração nos estatutos da própria organização. Até 2015 nós tínhamos duas tipologias de associados, tínhamos os associados em nome coletivo, que eram as organizações da economia social, que podem ser nossas associadas, tínhamos os associados em nome individual, que é qualquer pessoa que se identifique com a missão da IAPN pode se propor para ser associado da organização. Então nós considerávamos que era necessário integrar os membros dos conselhos locais dentro da própria organização, ou seja, que esta participação não devia ser só para interlocução com o poder político, não devia ser só a participação no sentido da emancipação, do empoderamento e da capacitação das próprias pessoas, mas que também tínhamos que ter esta metodologia de trabalho dentro da nossa própria organização. Então, fizemos esta alteração aos estatutos e passamos a ter os associados por inerência, ou seja, todas as pessoas que integram os conselhos locais de cidadãos são nossos associados por inerência. Há, sim, aqui esta participação também na vida ativa e diária da própria organização. Nós temos uma estrutura também a nível local, que são as mesas do Conselho Geral, porque temos a equipa distribuída pelos vários distritos e na região autónoma da Madeira, e estas mesas do Conselho Geral são constituídos por associados, tendo por base estas três tipologias, os coletivos, os individuais e os associados por inerência. Por isso, que acompanham o trabalho que os nossos colegas vão fazendo a nível local, que vão tendo aqui quase que responsabilidade, juntamente com os colegas, de definirem as ações que vão desenvolver a nível local, que vão fazendo a interlocução mais próxima a nível local, e estas mesas integram essas pessoas que também integram os conselhos locais de cidadãos. Consideramos que este foi também o momento-chave para este processo da participação que estamos a desenvolver. No entanto, fomos desenvolvendo outras ações, que depois a Cidália irá aqui apresentar, e passando depois aqui a palavra à Cidália, dizer-vos que realmente nós consideramos que a participação, ao promovermos a participação das pessoas, promove-se simultaneamente a sua autonomia, a sua capacitação e a sua emancipação enquanto cidadãos. Nós adquirimos e temos conhecimento ao nível dos diagnósticos, ao nível da fundamentação de posições, como eu já disse, mas também temos aqui esta função de também permitir a capacitação das pessoas, e isso para nós é muito importante e é sempre algo que nós defendemos, para que realmente esta participação, esta metodologia, este processo tenha impacto na luta contra a pobreza e a exclusão social. Passava agora a palavra à Cidália. Eu vou apresentando aqui algumas das iniciativas e tu vais falando. Vou passando, tu vais... Passávamos aqui pelos encontros. Os encontros europeus. Eu pensava que íamos começar pelo princípio, mas queres começar pelos encontros europeus? Pronto, eu sou a Cidália Barriga,
Eu sou voluntária na IAPN, entrei para os conselhos locais, que a Maria José disse, em 2014, mais ou menos, no final de 2013, início de 2014. Entrei para o Conselho Local de Cidadãos numa altura muito difícil da minha vida. Eu sou casada e nessa altura encontrava-me desempregada, eu e o meu marido, com 3 filhos pequenos. Então foi uma altura muito desafiante, foi uma altura de muitos desafios, muito complicada, em que tive que me munir de várias estratégias para conseguir superá-la. Isto é muito. E entretanto, conheci a IAPN numa ação de formação do RSI, na altura era o RSI, e tive contacto com a IAPN e pensei, pronto, é este tipo de instituição que fala. E o que é que me chamou a atenção na IAPN foi o facto de alguém me escutar. Quando uma pessoa está numa situação vulnerável, as entidades estão lá para ajudar, mas depois nós somos imediatamente anulados. Tu estás nessa situação, tu não soubeste superar esta situação, então tu já não tens palavra. Nós é que sabemos o que é melhor para ti. E isso acaba por nos tirar a capacitação, acaba por nos tirar alguma autonomia que nós possamos ter e acaba por nos tirar ferramentas que nós poderíamos usar para sair da pobreza. Quando eu conheci a IAPN, eu descobri essa entidade, exatamente, aquela entidade que me escutava e que me dizia: não, as ferramentas estão contigo, a tua capacidade está aí, tu és uma pessoa livre e pensante e tu tens a capacidade de sair dessa situação. E foi o que aconteceu. Não me deram nada, não me deram dinheiro, não me deram roupas, não me deram casa, isso foi coisas que eu fui conquistando, que eu fui recuperando, mas com os valores que eu tinha. E achei importante continuar esse trabalho dentro do CLC. Continuei esse trabalho dentro do CLC, tentando passar essas mesmas ferramentas a outras pessoas na mesma situação, no meu local de residência, em que elas têm as ferramentas delas, que podem utilizá-las para sair da pobreza e que podemos também juntar-nos e ir a reuniões de câmara, de juntas de freguesia, com pessoas que estejam a ser acompanhadas por outras entidades, para que também saibam que ferramentas é que elas têm, porque muitas das vezes nós temos as ferramentas dentro de nós e não sabemos que elas estão lá sequer. Neste momento, em Évora, estamos a fazer um roadshow em que eu falo sobre resiliência. Normalmente dizem-nos na televisão que temos que ter resiliência para ultrapassar as situações más que nos acontecem. Mas muita gente nem sequer sabe muito bem o que é a resiliência. Quando se está aflito para pôr um prato de comida na mesa, falar sem resiliência, a pessoa diz: o que é isso? Onde é que se compra? Onde é que vamos buscar? E a resiliência está dentro de nós, e às vezes quando nós não temos, nós podemos criá-la. E temos várias ferramentas ao nosso dispor em que podemos criar essa resiliência, desenvolver essa resiliência e fazê-la crescer. E é isso que nós estamos a fazer no Distrito de Évora neste momento. É dizer às pessoas que a resiliência é uma coisa simples, que nós temos dentro de nós, que podemos criá-la, que podemos aumentá-la e que podemos partilhá-la com os outros ao nosso redor e que nos ajuda a ultrapassar os obstáculos. Fui andando neste caminho, fui-me embrenhando cada vez mais na IAPN e chegámos a 2018, em que realmente entrei para a coordenação dos encontros europeus e comecei a fazer o acompanhamento da delegação, que era composta por pessoas de vários distritos de Évora. Normalmente começámos por 4, neste momento só vamos 3 distritos, em que fazemos um trabalho, em que temos um tema que a Comissão Europeia nos dá e nós vamos adaptar esse tema àquilo que nós queremos falar. Fazemos ali uma ginásticazinha, às vezes dão-nos um tema um bocadinho ao lado dos nossos problemas, mas nós conseguimos dar ali a voltinha para falarmos daquilo que realmente queremos falar. E o que é interessante nestes encontros? Nestes encontros o que é interessante é que nós não vamos lá com queixas. Nós vamos lá com estratégias, com recomendações. Vamos falar sobre leis que foram implementadas e se calhar não deram bem o sentido que nós precisávamos que dessem, ou que não chegaram às pessoas como se esperava que chegassem e porque é que não chegaram. E eu acho que esse trabalho tem vindo a ser reconhecido. Eu lembro-me que os primeiros encontros em que eu fui, tínhamos muito pouca representação da Comissão. Tínhamos os representantes dos representantes da Comissão e ultimamente temos tido as pessoas importantes, as pessoas-chave,
inclusive a Presidente da Comissão Europeia também já esteve connosco, e ouvir-nos, e interessados em ouvir o que nós temos para dizer. Portanto, é porque o trabalho está a ser bem feito. A nível pessoal, acho que esse tipo de encontros e este tipo de participação faz muito bem, porque as pessoas crescem. Às vezes, quando se está a viver situações menos abonadas, nós sentimos-nos muito pequeninos, muito pouquinho, não chegamos para nada. Às vezes até temos medo de levantar os olhos e de encarar as outras pessoas nos olhos. O trabalhar nestas recomendações e apontar os problemas, este problema é meu, eu conheço bem, conheço de trás para a frente, conheço de dentro para fora, conheço de toda a forma. Sei as políticas que foram criadas para este problema e sei como é que elas me chegaram, onde é que elas funcionaram, onde é que elas não funcionaram e como é que elas poderiam funcionar. E consegui pôr isso tudo bem consertado, num discurso bem corrigido. E aqui entra a EAPN, que é o facto de nos capacitar, de nos ensinar a falar, de nos conseguir ensinar a compor o discurso, que às vezes nós sabemos o problema, mas não sabemos comunicá-lo. Há colegas que têm mais facilidade em comunicar, há outros colegas que nem por isso. E esta é uma ferramenta muito grande que a EAPN nos deu, é como é que nós podemos falar sobre os assuntos, de que forma é que nós temos que falar sobre os assuntos, para que eles possam ser ampliados e chegar às pessoas que têm que chegar. E tem sido um sucesso. Eu penso que sim, que temos estado a conseguir fazer um bom trabalho. Não me cabe a mim dizer que é um bom trabalho, mas temos se empenhado. Obrigada. Queres falar um bocadinho dos fóruns? Eu vou passando. Pronto. A nível nacional também temos os fóruns nacionais, que são compostos com os 116, mais os nossos queridos técnicos, não é? Temos aqui meia dúzia deles que vieram acompanhar, em que nós nos juntamos exatamente para fazer isso a nível nacional, ou seja, nós temos o local, nacional e europeu, e isso acaba por se refletir também, porque o trabalho que nós fazemos local vai transitar para o nacional para o europeu, e depois as recomendações que nós trazemos da Comissão ou os conselhos que a Comissão nos vai dando, olha, voltem ao vosso país e tentem chegar aqui ou tentem chegar ali, porque isto é tudo à base de recomendações. E nós voltamos e nos conselhos locais nós tentamos continuar esse trabalho junto dos nossos decisores políticos, com base naquilo que nós já temos do trabalho que vamos fazendo a nível local, nacional e europeu, vamos tentando fazer cá e reunir com os nossos decisores políticos. Já tivemos a oportunidade de estar com o Presidente da República, que foi muito bom, que nos deu alguns conselhos também de como chegar a dirigentes de partidos e como falar com eles. Deu-nos ali uma aula, mas ele é professor, tem mesmo esse... e pronto, e foi... Queres que diga, Madalena? Não sei, continua. Eu ainda temos aqui 15 minutos, não é? Pronto, vamos falando das duas. Só dizer-vos que estes fóruns acontecem todos os anos, como a Cidália disse, na altura do 17 de outubro, que é o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, e temos também definimos sempre um tema, todos os anos, de acordo também com a agenda atual, não é? Que está, ou com a medida que está em cima da mesa. Posso-vos dizer que já tivemos a abordar com os nossos conselhos locais de cidadãos a Estratégia Nacional de Combate à Pobreza, vamos acompanhando o primeiro plano de ação desta estratégia e também já fomos trabalhando e recolhendo também contributos para aquilo que poderá vir a ser a Estratégia Europeia de Combate à Pobreza. Por isso são agendas que vamos trabalhando com os conselhos locais de cidadãos. Esta iniciativa já desenvolvemos há 17 anos, por isso todos os anos temos esta iniciativa, em que para além de termos um documento com recomendações, o mais importante é a interlocução, é o diálogo com as entidades que têm poder de decisão. Nestes encontros nós chamamos sempre os partidos políticos, só para terem uma ideia, nós no ano passado, em 2025, tivemos na Assembleia da República, em que fizemos um debate com todos os partidos com assento na Assembleia. Mas quando não é na Assembleia, nós
convidamos e eles vão muitas vezes até nós, muitas vezes não é fácil, mas tentamos sempre que seja, porque realmente é o momento em que os verdadeiros protagonistas não somos nós, técnicos da EAPN, mas sim as pessoas que integram estes conselhos locais e que na primeira pessoa têm a oportunidade de apresentar as suas preocupações, as suas angústias, mas também, como dizia a Cidália, não é só queixa, é também no sentido de propor e de contribuírem aqui com uma mais-valia para o combate à pobreza e à exclusão social. Vou avançando. Só que mais chegazinha. A ideia nestes fóruns, quando falamos com os nossos representantes, é mesmo tentar chegar até eles e fazer com que eles qual é a direção que a gente espera que eles sigam, quais são os problemas que a sociedade enfrenta que nós queremos ver resolvidos, o que é importante fazer. Não, às vezes eles parece que vivem numa bolha só deles e os problemas deles às vezes não são muito bem os da sociedade. E é preciso às vezes a gente puxá-los um bocadinho à terra e não, aqui vive-se assim e é isto que nós precisamos de resolver. Pronto, como eu disse, as ações que os nossos conselhos locais de cidadãos desenvolvem são muito diversas. Vai no sentido do lobby, de olhar para as medidas, para as políticas, de analisar, de conhecer e de propor, mas também passa muito pela questão da sensibilização, de mostrar à sociedade o que é viver uma situação de pobreza e exclusão social. Fala-se muito da pobreza, mas efetivamente, será que a sociedade sabe o que é pobreza e o que é viver numa situação de pobreza? Então temos connosco os peritos, quem vive, quem tem a experiência dessas situações, e eles usam esse conhecimento, utilizam esse conhecimento também através da sensibilização e da informação, e há ações que são desenvolvidas nesse sentido, nomeadamente teatros que são elaborados, peças de teatro que são elaborados pelas próprias pessoas que vivenciam essas situações e que vão apresentando à sociedade em geral, também colocando a sociedade a questionar sobre estas questões, mas mais que questionar sobre estas questões é que papel é que também a sociedade em geral e cada um de nós pode ter no combate à pobreza e à exclusão social, porque o combate à pobreza e à exclusão social é um desígnio nacional e tem que também ter aqui o envolvimento de todos os atores e não ser só algo do social ou só algo dos profissionais ou só algo de quem tem o poder de decisão. É uma responsabilidade de todos. Temos aqui outras ações, que é nós participarmos em programas de televisão, de rádio, e em que as próprias pessoas vão e falam por elas próprias. Nós aqui, alertar aqui para uma questão, quando falamos de participação, nós não estamos a falar de instrumentalização das pessoas, e isto é claro que é importante que fique claro, e é importante que não é isso que estamos a falar quando estamos a falar de participação. E há esse risco, quando se está a promover a participação, e alertar para esse risco. Também o desenvolvimento de campanhas de sensibilização. Esta campanha é uma campanha que é desenvolvida pelos conselhos locais de cidadãos da região centro, em que decidiram fazer uma campanha que aborda estas temáticas que podem ali ver, e que foi algo que eles sentiram na primeira pessoa, que era necessário desconstruir algumas ideias, alguns estereótipos à volta destes temas. Se quiseres interromper, está à Temos vontade. também uma campanha que é o... Vamos apresentá-la também. Mas tens aí mais coisas. Mas pronto, a campanha que é o Palavras com Corpo e Alma, que foi uma campanha muito, muito impactante, porque as pessoas deram mesmo o seu corpo. Então foram palavras escritas no corpo, palavras que foram escolhidas por elas, que tinham um significado importante para cada uma destas pessoas, e era a palavra que as definia, e então a campanha foi baseada nisso. Vamos passar novamente. Entretanto, até chegar aqui à campanha, fui passando algumas iniciativas que nós fomos desenvolvendo a nível nacional e a nível local, e isso destaco aqui a realização de alguns documentários, de pequenos vídeos que nos alertam para alguns temas da pobreza e da exclusão social na primeira pessoa, que depois, se tiverem oportunidade e curiosidade também em conhecer mais, depois nós deixamos os respectivos links. Vamos então conhecer esta campanha que a Cidália já apresentou.
Escolhi a palavra dignidade. Escolhi a palavra justiça. Eu escolhi a palavra solidão. Eu escolhi a palavra preconceito. Escolhi a palavra desigualdade. Eu escolhi a palavra violência. A pobreza para mim é um fardo. Desigualdade nas etnias, desigualdade na inclusão. A pobreza em si é uma violência. É a falta dos recursos mais básicos que um ser humano precisa. Se houver justiça para todas as pessoas, não há exclusão social. Quando entrei nesta situação, a minha situação de falta de dinheiro, desemprego, senti impotência, não tinha maneiras de resolver o assunto, era sozinho. Pronto. O preconceito é uma coisa que ultrapassa todas as classes. Desigualdade de género, desigualdade das oportunidades, nomeadamente as pessoas com deficiência na procura de emprego. Quando uma pessoa quer dar de comer a um filho e não tem, quando quer mandá-lo para a escola e não pode. Sem cor, sem raça e sem origem. A riqueza é a humanidade encontrar-se nela própria, naquilo que tem de melhor. Basear nos mesmos direitos, sem diferença social. Sabe tão bem quando nos perguntam. Só vou aqui fazer uma referência a outra iniciativa, que é um prémio de jornalismo, que a IAPN também tem, juntamente com os conselhos locais de cidadãos, porque consideramos, tal como eu já disse, que no combate à pobreza devem de ser envolvidos vários atores. E aqui os jornalistas têm um papel muito importante na desconstrução também de algumas ideias e alguns estereótipos que existem. Então, nós temos um prémio de jornalismo todos os anos que nós pretendemos é premiar jornalistas, não é os meios de comunicação, são os artigos que os jornalistas escrevem, que estejam isentos dessas imagens negativas ou desses preconceitos. E para além do texto, também as imagens, porque muitas vezes um texto está muito bem redigido, mas a imagem que está associada a determinada notícia comporta um conjunto de estereótipos e de preconceitos. O júri é composto pelos próprios cidadãos, pelos próprios elementos que integram estes conselhos locais de cidadãos, e a Cidália é uma das pessoas que integra esse júri. Não sei, já viram a Cidália? Está em todas. Pronto. O prémio de jornalismo tem sido difícil a participação neste projeto. Primeiro porque as pessoas perderam um bocadinho o contacto com a imprensa. Estão muito habituados à televisão e não procuraram um tema específico nos jornais. Depois tivemos outra dificuldade, que foi encontrar esses ditos artigos nos jornais, porque é muito difícil. A nível nacional vai saindo, mas a nível local é muito difícil. Às vezes há certas regiões onde parece que a pobreza não existe. Nem pobreza, nem exclusão social, não existe nada. Eu falo com conhecimento de causa, porque lá na minha zona os jornais locais não têm conhecimento dessas temáticas. E ao mesmo tempo fazer com que as pessoas dos conselhos locais de todo o país se interessassem por este trabalho, porque dá trabalho. Dá trabalho pesquisar os jornais, dá trabalho ver quais as notícias que nos interessam, dá trabalho ver se a notícia é positiva ou negativa e porquê, e ter que fazer um diagnóstico dessa notícia e apresentar porque é que aquela notícia nos vai interessar para o prémio de jornalismo ou não vai. Para nos ajudar tivemos um júri consultivo de professores da Universidade do Porto, da Universidade de Coimbra e da Universidade do Algarve. Não vou dizer o nome de nenhum deles porque me estou a esquecer dos dois, só me lembro de um, portanto vou dizer que são professores. E que nos têm ensinado como olhar para as notícias, como avaliá-las, como saber se a notícia está bem escrita ou não. E isso acaba por também ser coisas que nós vamos aprendendo que não aprenderíamos de outra forma e que nos vai também fazer olhar para a imprensa escrita de uma outra forma, se calhar valorizá-la mais e compreendê-los melhor. Ao mesmo tempo, o prémio de jornalismo também lhes diz a eles como é que nós os vimos. Eu lembro-me uma vez, ao entregar um prémio, eu dei a minha visão da notícia e o jornalista ficou muito espantado, mas não era isso que eu estava a passar.
porque eles às vezes escrevem a tentar passar uma mensagem que às vezes passa outro tipo de mensagem. Por acaso foi uma mensagem boa, mas ele não fazia ideia do que é que estava a fazer. E isso é muito importante porque esta troca acaba por nos ensinar a nós e se calhar também um bocadinho a eles. Pronto, para terminar, só deixar aqui algumas aprendizagens, mas também dificuldades que nós sentimos neste processo e destacava apenas para a questão de que nós também, enquanto equipa, tivemos que fazer aqui aprendizagens, nomeadamente aquisição de novas competências ao nível da gestão de conflitos, gestão também da inteligência emocional. A trajetória dos participantes não é homogénea, nós temos uma grande entrada e saída de pessoas, porque as pessoas muitas vezes estão numa situação de pobreza e de exclusão social, às vezes têm mais disponibilidade em determinados momentos da sua vida do que outros. No entanto, temos pessoas que estão connosco, que apesar de terem já ultrapassado esta situação, estão connosco desde 2009. Temos pessoas que, mesmo depois saindo dessa situação, permanecem connosco e querem ser cidadãos ativos na luta contra a pobreza e a exclusão social. E o próprio grupo também não é homogéneo, temos pessoas que vivenciaram as mais diversas situações, temos pessoas mais velhas e mais novas, no entanto, nós temos mais dificuldade em captar pessoas mais novas para estes conselhos locais de cidadãos. Acreditamos que realmente é possível a participação. Como eu disse, há outras formas de promover a participação das pessoas. Esta parece-nos ser aquela que também é adequada com a missão da IAPN, que é melhor para aquilo que nós desenvolvemos. E aqui também destacar outro aspecto que me parece positivo, que são as relações horizontais e a interação em rede, porque também promove a participação das pessoas. E depois outra questão que nós já sabemos, mas que nunca é demais relembrar, que a aprendizagem não é de cima para baixo, mas é sobretudo de baixo para cima, e devemos, por isso, ter sempre presente esta interação entre quem é perito de experiência, como nós assim designamos aos membros dos Conselhos Locais de Cidadãos, e que gostaríamos que este trabalho fosse também desenvolvido por outras entidades, porque não é só de um princípio que estamos a falar sobretudo de uma metodologia de trabalho que ainda não é praticada. É consensual nos discursos, na teoria, mas na prática sabemos que ainda é difícil de colocar em prática, porque a participação exige tempo. E termino, Maria José. A participação exige tempo e cada pessoa tem o seu tempo para participar, que também é outra aprendizagem que nós fizemos. E cada pessoa participa da forma que se sente mais à vontade. A Cidália há pouco dizia que há pessoas que não se sentem tão à vontade em falar em público, etc. Mas nós temos que respeitar, não é? Nem todos têm de falar em público, nem todos têm de falar com os políticos. Há várias formas de colocar todas as pessoas a participar, mas a grande aprendizagem é que a participação exige tempo e cada pessoa tem o seu tempo. Muito obrigada. Obrigada, Maria José e Cidália. E acho que isto é muito importante, a participação, porque falar em nome das pessoas é um bocadinho... É o que nós, normalmente, os profissionais fazem em nome das pessoas, e as pessoas têm o conhecimento delas, do que é que são. Não sei. Têm o conhecimento das situações e muitas das vezes são elas próprias que sabem quais são as melhores formas de sair dessas situações.